Vamos lá, vamos para a questão 6 agora. Ainda na página 359. Beleza. O FP, vocês estão querendo FP mesmo, hein? Durante uma experiência em laboratório didático, para demonstrar a relação entre as cargas elétricas Q1 e Q2 de duas pequenas esferas R1 e R2, respectivamente, de uma terceira esfera carregada. Peraí, calma, perdi. Durante a experiência em laboratório didático, para determinar a relação entre as cargas Q1 e Q2 de duas pequenas esferas carregadas, coloca-se uma de cada vez a uma distância R1 e R2, respectivamente, de uma terceira esfera carregada, e medem-se os valores das forças elétricas F1 e F2, que atuam sobre as respectivas cargas. Como resultado, observa-se que para R1 igual ao dobro de R2, F1 fica o dobro de F2. Nessas condições é possível afirmar que a relação Q1 sobre Q2 vale. Ótimo. A gente poderia fazer a questão usando o bom senso como fizemos outrora, mas eu acho que vale a pena a gente montar a situação toda para entender bem o que está acontecendo. Então tem uma carga carregada que eu vou chamar de Qzão no laboratório. Eu coloquei uma carga Q1 menorzinha, vamos supor, a uma distância R1 e medi com o dinamômetro a força de repulsão ou atração entre elas. Deu uma força F1. Usando a mesma carga Qzão, eu fiz uma experiência com uma segunda carga Q2, que foi posta a uma distância que era a metade da primeira, uma distância R2. Dobrando o R2, ele fica igual a R1, por isso que eu sei que era a metade. Ali está a carga Q2. Medindo a força que atuava na carga 2, dava um valor que era a metade da força 1. Ele quer saber qual é a razão entre as cargas. Se eu fosse usar a lei de Coulomb na primeira situação, ficaria assim, ó, F é igual K vezes Qzão vezes Q1 dividido por R1 ao quadrado. E essa força eu vou chamar de F1. Aplicando a lei de Coulomb na segunda situação, F2 fica igual a K vezes Q vezes Q2 dividido por R2 ao quadrado. Eu simplesmente substituo os valores. Mas já que ele me disse que a F1 era o dobro da F2, eu tenho o direito de pegar a fórmula que calculou F1, K vezes Qzão vezes Q1 dividido por R1 ao quadrado. E igualar duas vezes o resultado da F2, que é K vezes Q vezes Q2 sobre R2 ao quadrado. E além disso, ele me disse que o R1 era o dobro do R2, então eu tenho o direito, no lugar do R1, colocar 2R2 ao quadrado. Primeiro eu vou dividir ambos os lados por K, vou dividir ambos os lados por Q, e a fórmula já deu uma encolhida. Q1 sobre, quanto é o R1? 2R2 ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes Q2 sobre R2 ao quadrado. Q1 sobre 2 vezes 2, 4R2 ao quadrado, é igual a 2 vezes Q2 sobre R2 ao quadrado. Vou multiplicar ambos os lados por R2 ao quadrado, vai sumir. E eu quero Q1 sobre Q2, vou passar esse Q2 para cá dividindo e o 4 para lá multiplicando. Q1 sobre Q2 é igual a 4 vezes 2. Q1 sobre Q2 é igual a 8. Qual era a letrinha que dava 8 de relação? E? Muito bem, E de esforçados. O senhor não dava para fazer de cabeça, não? Claro que dava. Mas é que eu acho que tu vai ficar muito melhor em física fazendo a conta toda, sofrendo com a álgebra. Mas olha só, pensem comigo. Se eu só dobrar a distância, a força tende a cair
4 vezes. Por eu ter dobrado a distância R1 em relação a R2, se eu quisesse manter a força igual, a carga 1 já teria que ser o quádruplo da carga 2. Só que a força não ficou igual, a força foi dobrada. Para tendo dobrado a distância, a força ter dobrado, a carga 1 tem que ser quadruplicada pelo fato de a distância ser o dobro, e tem que ser dobrada para a força poder dobrar. E 4 vezes 2, 8 mentalmente. Daria para resolver. Só que é bacana tu treinar álgebra, é muito importante tu treinar álgebra nessa brincadeira aí. Vamos, vamos. E aí? 5? Que vamos! Na mesma página, 359, vamos para a questão 5. Não vai sobrar um, hein? Vamos destruir todos. Exato. Questão 5, falava o seguinte: uma pequena esfera de 1,6 gramas de massa é eletrizada retirando-se um número N de elétrons. Desta forma, quando a esfera é colocada em um campo elétrico uniforme de 10 na 9 newtons por coulomb, na direção vertical de cima para cima, vertical para cima, esse é o valor do campo elétrico então, a esfera fica flutuando em equilíbrio no ar. Considerando a gravidade como 10 metros por segundo quadrado e a carga do elétron 1,6 vezes 10 na menos 19, pode-se afirmar que o número de elétrons retirados da esfera é? Boa questão, hein? Primeira coisa, se eu tenho um corpo que tem uma certa massa e está em equilíbrio, é porque tem que ter alguma força se opondo ao peso dele. Já que ele me falou que o cara tem massa e a gravidade da Terra era 10 metros por segundo quadrado. Essa força só pode ter origem elétrica. Tem gente que vai chamar de fel, de força elétrica. Já que está em equilíbrio, estar em equilíbrio na física resultante é zero, primeira lei de Newton, então eu posso saber o valor da força elétrica porque vai ter que se igualar ao peso. Como é que se calcula peso? M vezes G. Mas cuidado, hein? A massa é em quilogramas, então vai ter que ser 1,6 vezes 10 na menos 3 gramas. Quilogramas, desculpa. Era 1,6 grama, eu vou escrever como 1,6 vezes 10 na menos 3 quilograma. E a gravidade na Terra, 10. Então a fel ficou 1,6 vezes 10 na menos 2 newtons. Agora que eu descobri o valor da força elétrica, como ele me falou que o campo elétrico era 10 na 9, não era? 1 vezes 10 na 9, né? Newton por coulomb. Eu vou usar a definição de campo elétrico, afinal o campo elétrico é força por unidade de carga. O campo elétrico é 10 na 9. A força eu quero calcular. Força eu quero calcular. Tá ali a força na minha cara. A força vale 1,6. Agora não espera. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Peço perdão que hoje eu estou especialmente babaca. Que é igual 10 na 9 passa para cima, 10 na menos 9. Ficou 10 na menos 11 coulombs. Mas ele não pedia a carga do corpo, ele pedia a quantidade de elétrons, né? Quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. A carga foi 1,6 vezes 10 na menos 11. O número de partículas eu quero saber e a carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19. Está multiplicando, passa dividindo. 1,6 vezes 10 na menos 11, que divide 1,6 vezes 10 na menos 19, é igual a N. N é igual, um número dividido por ele mesmo deu 1. 10 na menos 19 passa para cima 10 na 19. Com 10 na menos 11, 10 na 8 elétrons. Que é a letrinha? B. D, danadinha. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela sua atenção. Hoje a gente se vê mais uma vez ainda, né? Ou não? Foram 3 aulas, mais uma, né? Quantas aulas nós tivemos hoje? 3 já? Então é só apoio agora para vocês.
Então venha o aviso clássico, não usem drogas, usem preservativos. Façam exercícios, vai dar tudo certo, meu querido. Tô orgulhoso, hein? A turma que mais me encheu de orgulho com as perguntas hoje.